Bom, pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês em mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube, né? Justamente para a gente trazer algumas dicas, algumas informações importantes para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte 2023. Só lembrando, a banca, a organizadora é a banca IBFC, então vamos trabalhar com estatísticas e com dados, né, referentes a essa banca. Tranquilo? Então, vamos embora, vamos para o que interessa, né? Para a gente trabalhar aí justamente com os principais tópicos. Primeira coisa, como revisar informática para PMRE? Pessoal, com o adiamento da data da prova objetiva, a gente teve um prazo maior para estudar. E muita gente já tinha finalizado o conteúdo, já tinha resolvido centenas e mais centenas de questões. Então, chegamos agora num patamar onde temos um curto prazo, né, para a prova, já foi anunciado a nova data de prova, então temos esse curto prazo para a gente trabalhar com mais eficiência. Então, o que é que a gente deve pensar? Primeira coisa, pessoal, organize a sua revisão por tópicos. Por quê? Quando a gente organiza por tópicos a revisão, temos uma vantagem em relação a muita gente que vai fazer a releitura do conteúdo. Então, não precisa. Vocês precisam se dedicar justamente ao que está com mais dificuldade, certo? Então, quando você organiza sua revisão baseada em tópicos, fica muito mais prático de você realizá-la e ela fica uma revisão mais palpável, né? Não é uma coisa muito difícil de se fazer. Outra coisa, identifique os assuntos mais cobrados nas últimas provas. Para isso, né, na disciplina de informática, eu já trouxe aí no nosso próximo slide, vamos ter as estatísticas das questões mais cobradas nas últimas provas da banca IBFC, ok? Anote todo o seu desempenho. Pessoal, uma grande falha da maioria dos concurseiros é não conhecer as suas estatísticas. Por que eu estou falando isso? Baseado nas suas estatísticas, você consegue identificar qual disciplina você vai precisar aprofundar mais seu conhecimento. Você vai identificar qual tópico daquela disciplina você tem que estudar mais, porque esse determinado tópico já foi cobrado muitas vezes. Então, baseado nisso, você vai se dedicar bem mais a determinados tópicos. Lembrando que, a partir do momento que você se dedica a esses tópicos de forma mais aprofundada, você aumenta a sua possibilidade de acertar a questão. E um outro detalhe, né? Você diminui a curva do esquecimento. Todo mundo tem essa curva do esquecimento. Qual é a grande chave, qual é o grande segredo para que a gente consiga diminuir essa curva do esquecimento? É simplesmente fazendo revisões. E essas revisões devem ser organizadas, né? Devem ser anotadas as suas estatísticas para que você se dê bem no dia da prova. Tranquilo? E para a gente finalizar, né? Como eu já tinha citado anteriormente, aprofunde o assunto que você sentiu mais dificuldade. Por quê? A partir do momento que você faz esse aprofundamento nesse assunto, você vai ficar mais tranquilo no dia da prova. Porque você vai dizer, não, mas eu estudei isso aqui, né, de forma bem mais detalhada. E essa tranquilidade que você vai ter em pensar dessa forma faz com que o seu organismo fique mais tranquilo, né? Faz com que tudo funcione de forma mais harmônica, né, no dia da prova, ok? Bom, como eu tinha falado, né, eu trouxe aí as questões de informática, né, o assunto dessas questões que foram mais cobrados nos anos de 2022 e 2023. Para ser mais preciso, né, eu trouxe aí as 15 últimas provas realizadas pela IBFC nos anos de 2022 e no ano de 2023, ok? Então, olha só, pessoal, para a gente ter uma ideia, né, quando a gente vê aí os conceitos de internet, olha a quantidade de questões que foram
cobradas, né, nessas últimas 15 provas realizadas pela IBFC. Nós temos aqui um número de 56 questões envolvendo os conceitos de internet. Olha o total de questões que eu elaborei esse estudo. 236. Então, olha, 24%, quase um quarto das questões foram sobre os conceitos de internet. Olha só, pessoal. Depois nós temos o Excel, né, com 41 questões, perfazendo aqui 17% do total. Segurança da informação, com 28 questões, perfazendo 12% do total. Então, esses três assuntos dominaram aí mais de 50% das questões das últimas provas. O que é que a gente tem que lembrar? A prova de vocês vai ser composta por 10 questões. Baseado nessa estatística, olha só, o que é que a gente pode ter lá no dia 16? Uma questão de conceitos de internet, uma de Excel, segurança da informação, o Windows, ferramentas de busca, o Word, correio eletrônico, PowerPoint, computação em nuvem. Aqui temos 9. Provavelmente vai vir mais uma questão sobre as teclas de atalho. Certo? Então, pessoal, isso são estatísticas. É o histórico do que a banca já fez. Então, consequentemente, pode acontecer alguma alteração? Claro que pode, né? A gente trabalha com as estatísticas para se basear, mas viram aí que não dá para deixar nenhum assunto por fora. Nós temos que trabalhar, temos que estudar todos os assuntos que vieram de tal. Como vocês viram aí, eles sempre são cobrados, né? E nas 15 últimas provas, com certeza foram muito mais cobrados. Beleza? Agora, a parte boa da coisa, né? Vamos treinar com questões baseadas nesse estudo aí que eu realizei com relação à banca IBFC. Tranquilo? Então vamos lá. Questão 1. Em um aplicativo de navegação browser, a sigla técnica dada ao endereço eletrônico que digitamos para encontrarmos um site é denominada de... Olha só, pessoal. Quando a gente digita o endereço eletrônico, por exemplo, geralmente a gente vai digitar o endereço assim, http ou https www.site.com.br, certo? Isso que eu acabei de digitar é uma URL. E essa URL, né, só para a gente entender, ela é separada em partes. Então, nós temos aqui ó, a primeira parte, que é o protocolo HTTP ou protocolo HTTPS. Qual é a grande diferença? O protocolo HTTP, ele não criptografa os dados. Consequentemente, ele é um protocolo não seguro. Já o HTTPS é um protocolo que criptografa os dados na transmissão. E essa criptografia faz com que a comunicação seja realizada de forma segura. www é a World Wide Web, ou rede de alcance mundial, né? É justamente o que define essa grande rede que nós acessamos. Toda esta última parte aqui é referente ao domínio do site. Onde eu vou ter essa terceira parte é o nome do site. A quarta parte é o tipo do site. E a quinta parte é o país do site. Certo? Então, uma URL ela é predeterminada dessa forma. Exatamente nessa ordem. O HTTPS não vai vir no final, o BR no começo, o .com no início. Não.
sempre tem que vir nessa ordem o endereço da nossa URL, ok? O que é que acontece hoje em dia? Normalmente, a gente só digita esta parte aqui, né? Esse iniciozinho aqui, ó, tudo isso aqui, o próprio navegador adiciona, ou também como é chamado aqui na questão, de browser. Tranquilo? Então, questão 1, letra C de casa. Vamos lá para a questão 2. Essa questão já trata sobre arquivos, pastas, né, conceitos de organização de arquivos e pastas que a gente tem também dentro do sistema operacional Windows. Então vamos lá. Quanto aos conceitos de organização de pastas e arquivos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Inserido dentro dos arquivos, existem várias pastas de diretórios. Olha só, pessoal. Dentro dos arquivos, nós temos as informações, seja um texto dentro de um arquivo de texto, seja uma planilha de dados dentro de uma pasta de trabalho do Excel, sejam os slides que estão dentro de uma apresentação do PowerPoint, ok? Então, não existem pastas dentro dos arquivos. A afirmativa está falsa. Enquanto os arquivos são permanentes, as pastas são temporárias. Não, pessoal. Tanto as pastas quanto os arquivos são permanentes. Eles só vão ser excluídos quando eu, como usuário, chegar lá e executar o comando de exclusão, né? Apagar o arquivo. Aí sim. Então, nesse caso aqui, temos a letra D. As afirmativas 1 e 2 são falsas. Vamos para a terceira questão, né? Essa questão aí, se você prestar atenção, ela trata, né, justamente do sistema operacional Windows, beleza? E veio especificando a versão, que é o Windows 10, beleza? Então, vamos embora. Quanto ao sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Essa versão do sistema operacional da Microsoft pode ser usada em tablets. Pode sim. O que é que a gente também precisa lembrar, né? Esses tablets ou outros dispositivos, eles precisam ter uma configuração mínima especificada lá no site da Microsoft para poder realizar a instalação do sistema, ok? Então, é permitido? Sim. É possível? É, desde que a configuração do dispositivo seja suportada pelo sistema. O Microsoft Edge é o navegador padrão de internet, né? O browser, como ele cita aqui, ó, do Windows 10. Verdadeiro. Só a gente precisa lembrar o seguinte: antes do Microsoft Edge, utilizávamos o Internet Explorer e ele caiu em desuso, né? A gente não usa mais o Internet Explorer. Hoje a gente trabalha com o Edge. No Windows 10 ainda vieram as duas ferramentas, o Internet Explorer e o Microsoft Edge. No Windows 11 só veio agora o Microsoft Edge. Terceiro, um dos principais acessórios desse sistema operacional é o Windows Explorer. Verdadeiro. Alguém pode estar se perguntando, mas professor, o nome do aplicativo gerenciador de pastas do Windows não é explorador de arquivos? É. Ele tem esse nome. Porém, internamente, o sistema operacional Windows ainda chama ele de Windows Explorer. Uma forma muito tranquila da gente ver isso é se você executar ele, por exemplo, com a tecla de atalho Windows e a letra E, você executa o Windows Explorer, que é chamado de explorador de arquivos. Executou ele. Depois você pode abrir o gerenciador de tarefas, onde você vai pressionar Ctrl Shift ESC, vai abrir o gerenciador de tarefas e no gerenciador de tarefas você vai identificar que o aplicativo explorador de arquivos no gerenciador de tarefas é chamado de Windows Explorer.
Tranquilo? Então, partindo desse princípio, as 3 afirmativas estão corretas. Vamos lá para a questão 4, né? Nessa nossa mini revisão. Quanto à temática antivírus e firewall, analisa as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. O firewall não é mais do que um programa antivírus contido em um hardware. Errado, pessoal. O firewall, deixa eu colocar aqui, falso, né? O firewall é uma ferramenta de segurança que vai verificar tudo que chega e tudo que sai do seu computador. Ok? Então, essa é essa ferramenta de segurança. O antivírus tem outra finalidade. Eles não têm uma ligação entre si. Os programas antivírus conseguem proteger ataques de vírus, mas não de malwares. Falso também. Por quê? Os malwares, né, são aplicativos maliciosos. E o vírus é um tipo de malware. Ok? Então, o antivírus consegue sim detectar malwares. A informação é obtida, não, a informação que é recebida através da internet é filtrada pelo firewall. E aí, minha gente, com certeza, né? Como eu falei lá no iniciozinho, na primeira afirmativa, o firewall é uma espécie de filtro que verifica tudo que chega e tudo que sai através da rede de computadores, seja a intranet, seja a internet. Ok? Então, questão 4, letra D de dado. Questão 5. Não poderíamos deixar de ter uma questãozinha envolvendo o Excel, né? Quanto à planilha eletrônica apresentada logo abaixo, analise as afirmativas a seguir e dê os valores verdadeiro ou falso. A soma da célula B2, quem é a célula B2, pessoal? É o número 5. Com a C3, que é o número 9, terá como resultado 14. 9 mais 5, 14. Verdadeiro. O resultado, deixa eu pegar aqui outra cor. O resultado da fórmula soma A1, 2 pontos, C1 será 6. Quando for colocado uma função onde eu tenho os 2 pontos, certo? Essa função vai fazer o quê, pessoal? Ela vai pegar o intervalo de A1 até C1. Então, olha só. De A1 até C1. Essas são as 3 células que vão ser somadas. Ok? Então, o resultado será 6, com certeza. Verdadeiro. Com a fórmula A3, acento circunflexo B1. Que cálculo é esse, minha gente? Olha só. Quem é o A3? A3 é o número 7. Acento circunflexo. B1. Quem é B1? É o número 2. Certo? Que cálculo vai ser esse? 7 elevado ao quadrado. Que vai me dar o valor de 49. Então, também está verdadeiro. Questão 5, letra A. Ok? Vamos agora para uma questãozinha do Microsoft Word. Quanto aos principais recursos existentes no editor de texto do pacote Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O Word possibilita a inserção de gráficos, planilhas e desenhos. Posso sim. Tudo isso lá na guia Inserir, né? Todos esses recursos estão disponíveis na guia Inserir. As últimas versões do Word não possuem revisor ortográfico. Errado. Possuem sim. Inclusive, existe uma guia chamada Revisão, né? Que fica disponível a revisão ortográfica. Lembrando que, além da revisão ortográfica, também existe a revisão gramatical. O editor de texto da Microsoft contém o recurso
mala direta. Verdadeiro, né? O recurso de mala direta permite que eu crie um documento base e depois crie várias cópias desse documento personalizando-as, ou seja, deixando elas com identificações individuais como o nome, o número do apartamento, o endereço, enfim. Então eu consigo personalizar um único documento, né, que é o padrão, e eu consigo fazer essa personalização dele através de um recurso de mala direta. Tranquilo? Então, 1 e 3, né, que são as corretas, letra C. Vamos agora para a nossa última questão, né? Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com seu respectivo tipo da coluna da direita. Olha só. O bitmap, né? O bitmap é um tipo de arquivo de imagem. Só lembrando, eu também tenho como exemplos, né? GIF, JPEG, JPG, PNG, todos eles são exemplos de arquivos de imagem. O segundo, AVI, é um arquivo de vídeo. Arquivos de vídeo, temos AVI, que é um arquivo não compactado, temos o MP4, o MPG, o MPEG, FLV, MKV, RMVB, enfim, temos aí dezenas de arquivos de vídeo. Terceiro, ZIP. ZIP é um arquivo compactado. O que a gente também tem que lembrar? ZIP é um tipo de arquivo que o próprio Windows consegue compactar e descompactar, sem a necessidade de nenhum aplicativo externo, ok? Já existe um outro padrão de compactação que é o RAR, onde eu preciso utilizar o aplicativo do WinRAR para poder realizar essa compactação ou descompactação. E para a gente fechar, né, questão 4, o item 4 é um arquivo do Microsoft Excel. Tranquilo? Então temos aqui a letra B como resposta. Bom, para os que ficaram até aqui o final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que a gente sempre está trazendo notícias, trazendo informações, trazendo aulas gratuitas para aprimorar a sua preparação para o concurso público. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.